Olá você, é o Projeto Eureka, chegando com a língua estrangeira moderna, o inglês. E é claro que vale a pena ainda ressaltar alguns dos aspectos do Exame Nacional do Ensino Médio realizado no mês de agosto. A necessidade de se conviver com as diferenças, a possibilidade de convivermos com aquilo que é novo. Foi a temática adotada pelo Enem para a produção de textos, para a redação. E valiosa foi essa temática, assim, apesar da sua abrangência. A orientação partia do seguinte princípio: você deve escrever mais do que 7 linhas. E entre 7 e 15 linhas o texto estaria muito bom, chegando às 20 melhor ainda, com 4 parágrafos na sua orientação, um texto dissertativo argumentativo, tomando por base Titãs, Engenheiros do Havaí e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sim, pois as diferenças existem. Conviver com elas é um passo não só de sabedoria, mas de humanidade. Então o tema do Enem foi muito oportuno. E muito oportuno também nesse instante em que observamos os vestibulares vindouros e aqueles que trarão temas à semelhança. A questão do idoso é sempre proeminente. Observarmos a criança, a criança que é alijada do convívio escolar e é obrigada a trabalhar. A homossexualidade, sem dúvida nenhuma, a homofobia é algo que precisa estar também como orientação nossa, é uma forma de discriminação, de preconceito, e aí, é claro, vale sim o princípio de que o direito de um não interfere no direito de outro. Por conta disso, o Exame Nacional do Ensino Médio, na avaliação de muitos das 63 questões objetivas e na redação, foi extremamente eficiente no ano de 2007. O nosso aluno estava muito bem preparado, aluno do Estado do Paraná. Por quê? Porque além de receber material, também recebeu orientações do Projeto Eureka. Fique agora com o encontro em inglês, língua estrangeira moderna. Meu nome é Jomar das Chagas Lima. Eu vou estar responsável pelas aulas de inglês. Hoje, na aula número 1, nós vamos ver os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles podem agir como sujeito e podem agir como objeto. Os que agem como sujeito são I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela para animais e objetos, we, nós, you, vocês e they, eles. Os que agem como objeto são me, a mim, you, a você, him, a ele, her, a ela, it, a ele ou a ela para animais e objetos, us, a nós, you, a vocês e them, a eles. Os que agem como sujeito normalmente se posicionam antes do verbo. Eles vão executar a ação, vão ser realmente aqueles que vão agir, que vão executar qualquer tipo de procedimento. E os pronomes que agem como objeto vão estar recebendo a ação, vão estar posicionados após o verbo ou após uma preposição. Deem uma olhadinha na tela. I significando eu, you significando você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, we, nós, you, vocês, they, eles. Observem os exemplos a seguir. George works in New York. Significa George trabalha em Nova York. Se você vai substituir George, que está agindo, que ele está executando essa ação, que ele trabalha em Nova York, por um pronome que haja como sujeito, só pode ser o pronome he, ele. Então ficaria da seguinte forma: He works in New York. Segundo exemplo, Helen and I swam in that river. Tradução seria, Helen e eu nadamos naquele rio. Helen e eu somando os dois vai ser we, nós. Então vejam bem que substituindo Helen e eu ficaria assim a frase, we swam in that river. Nós nadamos naquele rio. Pelos exemplos que vocês viram, pelo que vocês ouviram, George, ele, nós colocamos he. Se fosse, por exemplo, John,
ele também seria he. Se fosse the teacher, o professor ou professora, colocaríamos he ou she. Se fosse you and John, você e John, colocaríamos you, porque seria a conjunção vocês. Correto? Então, vejam que é bastante simples, vejam que é muito fácil. Sempre que você tiver que substituir um nome, um sujeito, por um pronome que realmente vá agir como sujeito, você vai pegar dos pronomes pessoais que agem como sujeito. I, you, he, she, it, we, you e they. Vamos ver agora 2 exercícios. Acompanhem aí na tela. Vejam a primeira frase do exercício. The photos are taken every day. Significa as fotos são tiradas todos os dias. Ele está pedindo ali que você substitua the photos por um pronome pessoal. As fotos, elas, vai ser they. Então você colocaria ali they are taken every day. Elas são tiradas todos os dias. Então, no primeiro exercício, na primeira frase, the photos are taken every day. As fotos são tiradas todos os dias. Vocês notem que as fotos são elas, porque é mais que uma. É um substantivo, é um sujeito que está no plural. Então, somente se encaixaria, neste caso, o pronome they. They are taken every day. Elas são tiradas todos os dias. Elas se referindo às fotos. Vamos ver agora a segunda frase. My father works in Mississippi. Meu pai trabalha no Mississippi, no estado do Mississippi. My father works in Mississippi. Meu pai trabalha no Mississippi, no estado do Mississippi. Meu pai é ele. Sendo ele, o que eu vou fazer? Vou pegar o pronome he e substituir my father, ficando assim, he works in Mississippi. Ele trabalha no Mississippi. Então, vocês viram que nesses 2 exercícios, nessas 2 frases, nós trabalhamos adequadamente, corretamente, com os pronomes pessoais que agem como sujeito. Aqueles que realmente estão executando a ação, que se posicionam antes do verbo. Correto? Agora, vamos aos pronomes objetivos. Eles são muito simples, são muito fáceis. Vejam. Me, a mim. You, a você. Him, a ele. Her, a ela. It, a ele ou a ela, para animais e objetos. Us, a nós. You, a vocês. Them, a eles. Os pronomes objetivos agem como objeto. Eles vão receber a ação. Eles são posicionados após o verbo ou após uma preposição. Vejam na tela 2 exemplos fantásticos, muito esclarecedores. I am playing with Paul and John. Eu estou brincando com Paul and John. Vejam bem que brincando com, preposição with. Vamos substituir aí Paul and John. Paul and John vão ser eles. Eles. Então, eles, para após preposição, para após o verbo agindo como objeto, eu vou colocar them. Então, ficaria da seguinte forma. I am playing with them. Eu estou brincando com eles. Vamos agora ao segundo exemplo. We help Cynthia. Nós ajudamos Cynthia. We help Cynthia. Nós ajudamos Cynthia. No lugar de Cynthia, nós vamos colocar o quê? Qual pronome? Qual objeto? Vamos pesquisar ela. Ela. Sendo ela, só pode ser her. We help her. Nós ajudamos a ela. Se fosse we help Mary, também seria her. Nós ajudamos a ela. Se fosse we help John, ficaria him. Nós ajudamos a ele. Correto? Então, dependendo da pessoa que vai estar após preposição ou após o verbo, nós vamos colocar o pronome correspondente. Bem fácil, né? Vamos agora dar uma olhadinha em 2 exercícios. 2 exercícios muito fáceis, 2 exercícios muito simples. Observe. Primeira frase. The governor can help all those people. O governador pode ajudar todas aquelas pessoas.
The governor can help all those people. O governador pode ajudar todas aquelas pessoas. Vamos substituir all those people por o pronome correto. All those people, todas aquelas pessoas, são elas. Então ficaria como a frase? The governor can help them. O governador pode ajudar a eles. Bem simples, bem fácil, correto? Então vamos ao segundo exercício. My wife works with Mary Ann. Significando, minha esposa trabalha com Mary Ann. Então a frase, My wife works with Mary Ann. Minha esposa trabalha com Mary Ann. Correto? Mary Ann, ela, é uma pessoa, sexo feminino. Então ficaria My wife works with her. Minha esposa trabalha com ela. Bem simples, né? Vamos agora ao nosso intervalo.